De uma forma geral, acredito que a igreja tenha uma dificuldade muito grande com a palavra julgar, e esse é um conceito distorcido. Em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, Jesus diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga ou da trave que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Então ele diz: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Então normalmente nós olhamos para esse texto e a gente olha e diz: eu não posso julgar. Jesus diz que não é para julgar. Só que quando a gente olha para as escrituras como um todo, e um dos princípios de interpretação bíblica é que a gente nunca pode excluir nada, né? Você não pode excluir um texto para considerar outro. A Bíblia traz várias vezes a importância do se julgar da forma correta. Então, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, Paulo vai dizer que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai advertir a igreja sobre excluir da comunhão uma pessoa que tem um procedimento que não é cristão. Inclusive, ele vai dizer: olha, vocês não devem se associar com imorais. A primeiro momento a gente olha para esse texto e parece que ele está falando das pessoas do mundo, mas depois ele ressalta, ele diz: olha, quando eu estou falando dos imorais, eu não estou falando dos imorais desse mundo. Se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Então ele diz: mas eu estou falando daqueles que, se dizendo irmãos, andam como ímpio. E ele diz: você não trata essa pessoa como irmão, mas você trata como ímpio. E ele ressalta e diz ainda: como nós vamos julgar o do mundo? O Senhor vai julgar eles. E ele diz: não vamos julgar o de dentro? E ele diz: expulsem da comunhão, expulsem do meio de vocês a pessoa que cometeu tal iniquidade. Na verdade, quando a gente olha para o Novo Testamento, existe um modelo só de disciplina bíblica, que é o rompimento da comunhão, né? Chegando ao mais alto nível quando você retira a cobertura e você separa alguém do corpo de Cristo. Então, o próprio Jesus também fala para nós julgarmos as pessoas olhando para os seus frutos. Jesus diz: olha, a árvore boa produz frutos bons e a árvore má produz frutos maus. E ele diz: uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore ruim não pode produzir frutos bons. Então Jesus diz: pelo fruto, você conhece o fruto? Não. Jesus diz: pelo fruto você pode conhecer a árvore. Isso não é um julgamento? É lógico que é um julgamento. O que Jesus está dizendo é: quando você olha alguém que rouba, você sabe que ele é ladrão. Quando você olha para alguém que mente, o seu fruto é mentira, você vai saber que essa árvore é uma árvore mentirosa. Você olha para alguém que adultera, você vai saber que esse é um adúltero. Então, obviamente, isso é um julgamento. Lá nas cartas do Apocalipse, Jesus vai dizer para o líder, o cabeça da igreja de Tiatira, ele diz: eu tenho contra você, que você tolerou no seu meio a mulher chamada Jezabel. O que Jesus está repreendendo ele você deveria ter visto os frutos dessa mulher e separar, excluir ela da comunhão. Então todas essas coisas, elas apontam para um julgamento. Agora, como a gente faz para alinhar e entender essas duas coisas? No grego, diferente do português, nós temos duas palavras diferentes para julgar. Então, por exemplo, em Mateus capítulo 7, a palavra que Jesus usa ali, traduzida como julgar, é a palavra krinet, que fala do julgar no sentido de exercer um juízo, de dizer: você é condenado a isso, você vai para o inferno, ou você merece tal sentença. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala que o homem espiritual julga todas as coisas, a palavra ali é anakrinei, e é julgar no sentido de analisar
ponderar, entender, separar o bom do mal e o certo do errado. E nesse sentido, julgar não é só um direito nosso, mas é uma obrigação. Se nós, eu e você, que temos a palavra de Deus, que temos os princípios, que temos os mandamentos, que temos o Espírito Santo, nós não conseguimos separar o certo do errado, quem vai poder separar? O mundo? É lógico que não. Então existe um nível de julgamento que é saber separar o que é certo do que é errado. Paulo, inclusive, vai exortar, olha, quando você pegar um irmão seu em pecado, você deve, em amor, confrontar essa pessoa. Em Mateus 18, Jesus vai falar sobre os vários níveis de repreensão. Ele diz, se teu irmão pecar contra você, se você pegar seu irmão num pecado, você deve confrontar o pecado dele. Se ele não ouvir, você deve levar 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouvir também, você deve levar isso publicamente à igreja. E se ele não ouvir a igreja, você deve afastá-lo da comunhão e tratá-lo como gentil e publicano. Ou seja, Jesus está falando de alguém que é separado do corpo de Cristo. Paulo chega em outro momento a dizer, ele fala de alguém que teve relações sexuais com a esposa do pai, com certeza aqui não a mãe, mas uma madrasta, e ele diz, olha, eu já ordenei que quando vocês se reunirem, vocês expulsem do meio de vocês essa pessoa. E ele diz, eu já entreguei o corpo dele para Satanás, para que se o corpo for tocado, de alguma forma o espírito possa ser salvo. A gente vê com isso que mesmo o mais alto nível de repreensão e de disciplina, que é separar do corpo de Cristo, tem como objetivo final uma última tentativa de resgatar essa pessoa. O que Paulo está dizendo é, eu entreguei o corpo dele para Satanás, eu tirei a cobertura espiritual, eu separei ele do corpo de Cristo, ele está exposto. E talvez quando o diabo tocar a sua vida, ele encontre um lugar de arrependimento e ele seja salvo. Então nós precisamos perder essa imagem errada do que é julgar. Queridos, nós precisamos separar o bem do mal, o santo do profano, o correto do errado. Isso não é só um direito, mas é uma obrigação nossa como cristãos. É claro que nós não podemos julgar por justiça própria, mas nós devemos julgar o certo e o errado, o santo e o profano, através daquilo que as Escrituras separam como bem ou mal, certo ou errado, justo ou injusto.